A Ponte Preta foi condenada pela justiça a pagar ao todo cerca de 3 milhões de reais a 6 atletas por dívidas. O clube deve ao goleiro Ivan 1.085 reais. Ao lateral Hernandes, 318 mil reais. E ao também lateral Jefferson, 601 mil reais. A lista ainda conta com João Lucas com uma dívida de 53 mil reais, o volante Naldo com 745 mil reais para receber e o meio-atacante Papa Fayet com uma dívida de 138 mil reais. Esse valor cobrado pelos 6 atletas são por atrasos dos salários, férias, 13º, depósitos de FGTS, multas pelo não pagamento das verbas rescisórias e direitos de imagem. O julgamento já passou por todas as instâncias e a decisão é definitiva. Com isso, não cabe mais recurso ao Departamento Jurídico da Ponte. Todos esses processos de não pagamento são de gestões anteriores. Esses 6 jogadores que ganharam na justiça defenderam a Macaca entre 2017 e 2021, com o comando de Vanderlei Pereira, José Armando Abdala Júnior e Sebastião Arcanjo na presidência. Com essa polêmica, a Ponte Preta ainda não se pronunciou oficialmente, mas agora o que resta ao clube é pagar as dívidas. Dentro de campo, a Ponte Preta segue se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Comissão técnica e elenco estão fechados, ajustando todos os detalhes para o restante da temporada. A Macaca busca blindar os atletas e continuar com o foco principal, que é o acesso para a Série B do Brasileirão. Seguindo a cartilha da preparação, a Ponte vai enfrentar a Portuguesa em um jogo-treino na próxima sexta-feira. Partida que será no estádio Moisés Lucarelli, mas fechada tanto para o torcedor quanto para a imprensa. A ideia desses amistosos é testar formações diferentes, variações táticas dentro da partida e opções para o técnico Alberto Valentim, além de dar ritmo de jogo aos atletas. A primeira experiência com o jogo-treino foi na semana passada, quando a equipe principal venceu o time sub-20 por 1-0 com gol de Lucas Cândido. A Ponte Preta estreia na Série C fora de casa contra o Figueirense. A competição tem início previsto no dia 13 de abril e a final está marcada para 26 de outubro. Não tem o que fazer, né, no caso aí da dívida trabalhista. Agora, é um dinheiro que compromete porque tira do curso normal da história. Dinheiro que seria utilizado para o departamento de futebol. Não é divulgado pela Ponte, né, mas consta aí que a Ponte trabalhou no Campeonato Paulista com uma folha de 1,5 milhão de reais. Então são 2 folhas de pagamento, se é que ela continua com esse valor. Não tem o que fazer. São administrações passadas, não tem nada a ver com a atual administração, mas é a atual administração é que tem que pagar a dívida que foi feita em nome do clube, né? E chegou num momento absolutamente inoportuno, né? E eu vou justificar por quê. No pior período de arrecadação da Ponte nos últimos anos. Como é que vai fazer para pagar essa dívida, Batista? Vai ter que ter um acordo aí, Gleger. Um parcelamento, porque senão vai comprometer sobremaneira o planejamento financeiro do clube para a temporada toda. Eu lamento muito, sabe? O futebol brasileiro, quando a gente costuma fazer, a gente fala toda hora, Batista principalmente. O futebol é um mundo à parte, né? Todo mundo tem o direito de receber. Se a Ponte deve, tem que pagar. Agora, quando você olha, com todo respeito, tá, gente? O Papa Fayet tendo que receber da Ponte mais de 100 mil reais e não deu um chute na bola, é muito triste. Mas a responsabilidade e a culpa não é desses caras aqui. A culpa é de quem contratou e principalmente de quem não honrou e não pagou. Você vê como é que é complicado e assim, a Ponte foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, né? Se ela tivesse, por exemplo, chegado aí até essa fase dá quanto? Essa fase agora? 2 milhões e pouco, né? 2 milhões e 300. Você vê como é que é? Olha pra você ver a dificuldade. Né? Já, por exemplo, não tinha no planejamento isso aí e vai ter que pagar porque já foram esgotados tudo quanto é tipo de recurso. Então, agora senta, paga, negocia, parcela, vai ter que pagar.
E aí, por exemplo, a Copa do Brasil, que poderia salvar a Ponte, né? Assim, dizendo no contexto teórico, a gente não sabe, mas poderia salvar, vai até umas quartas de final, por exemplo, quanto que não arrecadaria? Passaria com tranquilidade. Você vê que tudo resolve dentro do campo. E o CH tem razão, né, cara? Como é que pode, né? Papo faia, quase 150 picanha lá esperando por ele na justiça. E um outro detalhe também, né? O Ivan Quaresma, né, Batista? O cara teve toda a sua história, foi vendido. Gerado na base, né? Ô, Ivan. É um direito dele também. Claro que é direito, tudo é direito, né? Recebeu. Tudo é direito. Tudo é direito. Parcela um pouquinho, né, Mas Batista? dá pra conversar, né? Dá pra conversar, dá pra ter um pouquinho Qual que é o valor de do gratidão. Qual que é o valor do Naldo? Temos aí? 700 e alguma coisa. Olha lá. Realmente, Gleger. O mundo do futebol tá de ponta cabeça, né? Tem que receber, tá, gente? Foi contratado e quem errou é quem contratou. O que acontece é que precisa ter a lei de responsabilidade fiscal. Verdade. Tem Porque toda a senão razão. o dirigente faz uma dívida, não honra com a dívida e aí passa sobra pro outro, para a administração seguinte. Esse é um grande problema. Então tem que ter a lei de responsabilidade fiscal, para que o cara que fez a dívida arque com essa responsabilidade. Porque senão fica fácil, né? Melhorou bastante. Melhorou bastante, mas não. Para resolver tem que ter lei dura. Para quem assume principalmente quem contrai essas dívidas. É muita irresponsabilidade, gente. Muita irresponsabilidade. Esses 6 aí já está decretado, tem que pagar. E o que deve estar tramitando aí para trás? Tem bastante. Não é fácil, não. Não é fácil. E não é só a Ponte, né? Não. Todos os times estão enroscados com isso. Exatamente. Ô, Batista, Dívidas absurdas, impagáveis e que não tem o que fazer. Porque não tem de onde tirar. Às vezes até tem, mas não é o suficiente, que é o caso do Corinthians, que tem uma dívida gigantesca. Então é um clube que arrecada talvez o segundo ou terceiro que mais arrecada. O primeiro é o Flamengo, o segundo é o Palmeiras, o Corinthians deve ser o terceiro que mais arrecada. Mas a dívida é tão gigante que mesmo tendo uma grande arrecadação, não consegue pagar. Imagina o time, no caso aqui da Ponte, que tem uma arrecadação muito pequena. Você lembra quando o Flamengo atingiu uma dívida praticamente impagável? Há uns anos atrás aí, o que foi feito? Foi feita uma administração austera. E em 5 anos o Flamengo se recuperou. Hoje é superavitário. Hoje é o time que mais arrecada e tem dinheiro em caixa. Dá para fazer. O que não dá, Batista, é você ter uma super dívida e aí sair contratar, que nem o Corinthians contratou um cara que entre tapas e beijos, contratos e premiações ganha 5 milhões por mês. Isso não existe, Batista. Você pega de um concorrente, Gleger, do Cuiabá, o Ranieri, emprestado, e não paga o concorrente do mesmo campeonato que você disputa. Tem que ter uma lei, Batista, que proteja isso. Não pode ser desse jeito. Mas as dívidas do Corinthians foram contraídas antes do Augusto Melo. É verdade, só que ele só está piorando a situação. Está fazendo nada. Exato, não está fazendo nada para equacionar isso. E ele tem oportunidade de fazer. Agora, vê se ele tem peito de não colocar um time competitivo para pagar a dívida. Não dura 3 meses no Corinthians. Então é lamentável, Batista, é bem o que você falou. Enquanto nós não tivermos no futebol brasileiro uma lei de responsabilidade para os dirigentes, nós vamos ver isso aí, infelizmente, várias vezes.